Fala pessoal, Rodney Danca, sou psicólogo. O assunto que a gente vai ver aqui diz respeito a vidas passadas. Muitas pessoas perguntam se eu faço regressão, se a gente pode regredir no tempo que a pessoa vivia na Europa, 1500, 1200, ou vivia na América do Norte ou na Ásia. Bem, gente, tudo isso não é ou não faz parte da ciência da psicologia, regressão. É muito menos a hipnose, cara. A hipnose foi abandonada há muito tempo como técnica científica. Claro, Freud, um dos maiores expoentes junto com Charcot, não há dúvida disso. Mas o que a gente traz aqui é pautado na ciência da psicologia. Mesmo assim, o tema, o artigo é super interessante. Saiu na Gazeta do Povo, onde eu sou assinante, eu sempre acompanho a Gazeta do Povo. E eu queria fazer a leitura com vocês e dialogar acerca do que foi descoberto. Eu sei que o assunto é bem interessante, muita gente vai ler comigo e se ver nesse artigo. Então eu vou convidá-lo para reservar seus 10, 15 minutinhos para a gente conversar sobre isso, tá bom? Mas antes, eu vou chamar a vinheta. Bem, mais uma vez, aqui Rodney Danca, sou psicólogo, aqui do Saber Alto. Vamos conversar um pouquinho sobre vidas passadas. Será que você acredita? Não? Coloca nos comentários se você acredita ou não que você viveu vidas passadas, se isso está na sua alma ou se isso está no histórico do seu DNA. Ok? Te dei duas possibilidades. A alma que acompanha diversos corpos, né? Ou historicidade da cadeia do DNA. O que diz o artigo, muito bem escrito, muito bem reproduzido. Pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora publicaram um perfil dos brasileiros adultos que afirmam ter memórias de vidas passadas. E descobriram que essas pessoas têm sintomas de ansiedade e depressão. Opa, isso nos interessa. Isso já interessa a ciência da psicologia, em proporções maiores que a média que a população brasileira. A pesquisa foi tese de doutorado de uma psicóloga e o artigo também é assinado por Tucker, da Universidade de Virgínia. Pô, então, cara, isso é muito legal porque ele mostra como a nossa ciência da psicologia está alinhada com a ciência da psicologia de países do primeiro mundo, tá? Então, na Universidade de Virgínia, Estados Unidos. Então, foram 402 pessoas pesquisadas com mais de 18 anos e eles afirmaram ter memórias de uma vida anterior. Alguns sinais comumente associados à possibilidade de uma suposta vida passada estavam presentes entre os pesquisados. 30% manifestavam preferências incomuns para a idade ou contexto cultural. 54% tinham marcas ou defeitos de nascença que poderiam corresponder à forma como a pessoa havia morrido na vida anterior. Tem muitos desses relatos. A ciência da psicologia ela não é completa em si mesma. Estamos sempre descobrindo novos casos e novas oportunidades de evoluir. Isso é extremamente importante. E 71% manifestaram fobias durante a infância. E o mesmo número afirmou ter fobias persistentes ao longo da vida adulta. O que é fobia, gente? Lembrando para os psicólogos, para os estudantes, pessoal da área de saúde mental, fobia é o medo sem sentido. Eu tenho medo de alguma coisa, mas por quê? Não tem sentido. Tenho fobia de água. Não, é que na vida passada eu morri afogado. Entendeu? Ou essa fobia quando adulto, tenho medo de nadar. Por quê? Porque talvez haja um trauma quando criança, ter presenciado de um afogamento, assim, de alguém muito próximo. A fobia é o medo sem sentido, um medo que não tem razão de ser. Tenho fobia de viajar de avião. Mas o que aconteceu? Eu apenas tenho fobia. Então, toda fobia, na psicologia, ela pode ser tratada, ela pode ser ajustada, a gente pode encontrar os caminhos para que haja essa cura. Vamos continuar no artigo aqui. Segundo os pesquisadores, os relatos dos entrevistados variam bastante em termos de local e época onde teriam vivido no passado. Não são particularmente glamourosos e normalmente envolvem algum sofrimento. Geralmente a gente tem muitos relatos, eu tenho muitos relatos de pessoas que eu atendi como psicólogo. Eu morri numa fogueira, eu morei no castelo, eu fui perseguido, eu lutei na cruzada.
É sempre isso aí, tá? Quer dizer, sempre isso não, a maioria das vezes é sempre isso, tá? Segundo os pesquisadores, os relatos dos entrevistados variam bastante em termos de local e época. Beleza, o artigo menciona, por exemplo, uma mulher que, quando criança, estava em pânico ao ouvir um avião, correndo para se esconder embaixo da cama, esperando explosões, como em um bombardeiro. Isso a gente tá falando da Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, né? O uso de bombardeiros na Segunda Guerra Mundial, isso aconteceu bastante na Europa. Sandra Carvalho ainda compartilhou e certos relatos. As alegadas vidas passadas incluem um muçulmano que participava de um massacre de cristãos na Espanha, na Páscoa de 1477. Então, os relatos que a gente tem das pessoas que viveram entre 1300 e 1600 é comum quando a gente fala de vidas passadas, quando alguém busca a regressão na hipnose, principalmente, né? Pela hipnose, depois você tem a regressão além da sua vida, e aí você vai trazendo esses relatos, principalmente da Europa, tá? Vamos lá, pegar alguns trechos interessantes aqui da pesquisa, né? Então, Moreira Almeida e Sandra Carvalho ressaltam que não se pode ler no artigo mais do que ele realmente diz. Então, o que a gente chama de falha cognitiva é a gente interpretar e colocar advérbios, adjetivos e outros substantivos em qualquer tipo de interpretação. A interpretação científica é a leitura pura, não contém metáforas, não contém eufemismo, nem hipérboles. Ela é justamente aquilo que a gente está lendo. Nós, segundo, abre aspas, né? Segundo os pesquisadores, nós descrevemos muito bem nossos objetivos, métodos e resultados, mas uma leitura incompleta ou a partir do que se escreve sobre o artigo, enfatizando apenas como recorte da pesquisa, por exemplo, pode levar a conclusões equivocadas, diz Sandra, pesquisadora. A pessoa lê apenas memórias da vida passada e, dependendo do que ela acredita sobre isso, imediatamente acha absurdo um estudo para comprovar a reencarnação. E aí é aquele negócio, a gente não pode misturar ciência e religião. Eu, particularmente, falando para vocês, sou muito religioso, né? Eu sou católico, acredito em Deus, mas também eu acredito muito na ciência e tenho certeza, pela minha experiência de vida e com as pessoas com as quais eu converso, são muito, 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 muito mais inteligentes do que eu. Sim, a maioria dessas pessoas acreditam em Deus e acreditam na ciência. Então eu faço parte de que não há conflito algum. Só vê conflito quem não tem a fé experienciada em Deus, tá? Então vamos lá, é o que ela está falando justamente aqui. Mas o objetivo da pesquisa, afirmam os pesquisadores, é apenas o de analisar a saúde mental de adultos que afirmam ter vivido vidas passadas. E mesmo assim, lembra que a correlação não significa causalidade, ou seja, o fato de adultos com supostas memórias de vidas passadas terem índices maiores de sintomas indicativos de transtornos mentais não significa necessariamente que as memórias sejam a causa dos sintomas. Então, a gente fala, ela está trazendo assim, que não existe essa correlação, ou pelo menos agora essa inferência, ela não estaria muito ajustada. O próprio artigo afirma que não era objetivo dos pesquisadores confirmar a veracidade das alegações, embora outras pesquisas tenham se dedicado a isso em casos específicos. Muito menos o de endossar qualquer explicação para tais fenômenos. Reencarnação existe, não existe, vida passada não existe, não existe. Isso a sua alma está indo de corpo em corpo, ou existe uma memória genética ainda não codificada dentro do DNA. Dentro do DNA a gente consegue observar a mecânica normal, existe uma mecânica quântica que regula os nossos átomos. Cara, se a gente começar a aprofundar, a gente não consegue chegar a lugar algum, tá? Porque a gente não tem ainda essa tecnologia. Então a gente fica somente no artigo científico. Vamos continuar a ler aqui, ó. E as possíveis explicações são muitas, dizem Sandra e Moreira, indo das mais corriqueiras às mais extraordinárias. Abre aspas, nós temos hipóteses convencionais e hipóteses não convencionais. Entre as convencionais temos a fraude deliberada, em que a pessoa cria voluntariamente essa narrativa para ter algum outro ganho. Ou então que se trate de uma fantasia criada involuntariamente pelo inconsciente com vários propósitos, como busca de consolo ou de um mecanismo de defesa diante de dificuldades e problemas pelos quais
a pessoa esteja passando. Acrescenta a possibilidade para esse fenômeno quando observado em crianças. Pode haver erros de memória quando a criança ouviu a história da vida de alguém, esqueceu e ao recordar acha que a história é sobre ela. Isso aqui é bem interessante, o pessoal da área de saúde, da saúde mental, principalmente os psicólogos, sabe que a memória ela é uma construção de fragmentos. Quanto mais o tempo passa, mais esses fragmentos são perdidos e para eu buscar essa memória a longo prazo, eu coloco outros fragmentos. É aquela e a máxima é verdadeira, de tanto contar a mentira, ela se torna verdade. O que eu quero dizer com isso? Com quantas informações a gente vai passando, mesmo que elas sejam mentirosas, ao longo do tempo a gente não vai ter mais, a gente vai perder o fragmento que aquilo foi um fake news colocado em nossa cabeça, que a gente vai acreditar que aquilo sempre foi verdade. E isso pode ser passado de gerações para gerações. Tomar suco de manga com leite faz mal, lembra disso daí? Então, eu vivi isso, né? Não pode tomar suco de manga com leite, né? Isso vai fazer mal. Mas se a gente buscar, por que que isso daqui veio comigo? Porque minha avó me falou, porque os pais dos meus avós, dos meus bisavós falaram sobre isso para eles e assim vai. Então, mas isso era uma mentira. Mas era uma mentira porque tinha um propósito na época lá da escravidão, aquela coisa toda. Mas, olha só, a ideia é que os fragmentos das memórias elas vão se alterando. Então, uma criança que assiste um filme, que ouve um relato, que faça uma leitura, quando criança, 4, 5, 6 anos, quando ela está na vida adulta, 20, 25, 30, aquele fragmento de memória se tornou uma memória que ela consegue interpretar pensando ser realidade. Nem sei se eu consegui explicar o que está nesse artigo, mas não existe aquela memória como se fosse um HD, como se fosse um livro, né? A gente não tem essa memória a longo prazo construída linearmente, de cima para baixo e da esquerda para a direita. São fragmentos, são colocados nos neurônios, né? E os axônios, por meio dos seus impulsos eletroquímicos, a sinapse, buscam a reconstrução da memória. Evidentemente que falar de memória aqui caberia um outro vídeo. A pesquisa é muito interessante. Essa parte ressalta que o artigo não toma partido por nenhuma explicação, seja científica ou religiosa, mas que aponta um elemento de outras pesquisas sobre o assunto. A maior parte dos estudos é feita com crianças e encontramos um certo padrão nessas memórias, que começam muito cedo, com narrativas que frequentemente envolvem mortes violentas, e isso torna improvável que trate de mera fraude ou de uma questão cultural de alguns grupos, porque esses fenômenos se dão em grupos, populações de indivíduos que acreditam ou não na reencarnação. Cara, o artigo é muito extenso, é muito legal, muito bem redigido. O artigo ele é fácil de interpretação. Eu vou deixar o link desse artigo aqui embaixo na descrição desse vídeo, e eu queria perguntar para você, eu acho que o melhor aqui é essa colaboração de todos. O que você acha? Você acha que existe sim a reencarnação? Você acha que a alma tem memória? Quando a alma sai de um corpo e vai para o outro, ela vai levando tudo que ela já vivenciou e experienciou na sua vida? Essa é uma teoria que é apresentada por muitos, né? Ou o que existe é um histórico, né? Uma historicidade na cadeia do DNA. O meu DNA ele é herdado, né? Herdado dos meus pais dos meus avós dos meus bisavós. Então existe uma herança do DNA. E nessa herança, nesse DNA, pode existir aí, então, que a gente fala de uma memória. Você acha que é isso? Ou 3, vou colocar a terceira opção. Não, tudo isso aí é balela, não tem nada a ver, eu não acredito em nada disso. Eu acho que são informações que a criança pega lá na sua idade e depois na vida adulta não sabe construir, e isso é inconsciente, não sabe construir a memória, e a memória sai toda retorcida, e ao ser retorcida eu trago elementos que não vivenciei, e aí os reflexos do próprio artigo falando aí também sobre a ansiedade e depressão, tá certo, turma? Coloca aqui nos comentários o que você acha, gostou desse tipo de vídeo? Se você gostou também, não esquece de colocar nos comentários, pedindo outros vídeos, outras análises de artigos aqui ligados à saúde mental, que eu faço isso com o maior prazer. Só vou pedir um favorzinho, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo, valeu!